Seja bem-vinda a essa série de vídeos sobre as 4 chaves que irão mudar a forma como você se relaciona em 2026. E a nossa 4ª chave, a nossa chave de ouro, é que você precisa avaliar antes de investir em um relacionamento. E você sabe como fazer isso? Quer aprender? Então fica nesse vídeo até o final. Então lá em Provérbios 31, verso 16, nós vemos que essa mulher que Deus quer que sejamos, ela avalia um campo e o compra. E com o que ela ganha, ela planta uma vinha. O que isso significa dentro do relacionamento? Vamos separar esse texto em algumas palavras. Ela avalia antes de comprar. E depois que ela avaliou, comprou, ela vai e faz o quê? Ela planta uma vinha. Ou seja, ela nunca plantaria nada em um solo que não foi avaliado. Imagine que o solo ruim, ele pode te dar um enorme prejuízo, porque tudo que você tentar plantar ali não vai vingar, né? Lembra o termo que as pessoas usam, vingar? Não vai vingar. Aquela planta não vai se desenvolver de forma saudável e você terá um prejuízo financeiro se você depende da agricultura para sua sobrevivência. Então, todo mundo que planta, antes de tudo, avalia aquele solo. E é isso que você também precisa fazer nos seus relacionamentos. E para você fazer essa avaliação do solo, você precisa entender que toda pessoa, ela dá sinais. Existem aquelas chamadas red flags. Já ouviu esse termo? Esse termo significa que são alertas, como se fossem sinais de perigo, quando se trata de relacionamento. Então, a forma como ele trata esse homem que você está interessada, ou que você talvez já esteja até namorando, a forma como ele trata a mãe, as irmãs, as mulheres na vida dele, é com respeito, é com carinho? Eu sempre olhava para o Luiz e eu via que ele tratava a avó dele com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. E isso, para mim, era um sinal positivo de que eu poderia investir o meu tempo ali com ele, porque nós poderíamos ter frutos bons juntos. Então eu sempre enxerguei a forma como ele tratava as outras pessoas também, o temperamento dele, o comportamento, se era uma pessoa mais explosiva ou uma pessoa mais paciente, como que ele lidava com as situações, com os problemas. Tudo isso eram alertas, ou para o bem ou para o mal, e você precisa fazer isso. Isso é avaliar antes de investir. Além disso, se você quer um homem trabalhador, ele é um homem que realmente é trabalhador, ou é um homem meio que preguiçoso, assim, ama ficar dormindo, ama ver TV, é alguém que joga jogo do tigrinho, como que ele investe esse dinheiro dele? É alguém que vive cheio de dívidas, ou é alguém que é excelente em fazer dinheiro e multiplicar? Não no sentido de ser interesseira, não entenda mal o que eu estou falando. Você não tem que olhar, porque ele tem dinheiro, então eu vou me relacionar com ele. Porque ele não tem, então tá fora. Não é nesse sentido. É visão de futuro e valores. O trabalho é um dos valores humanos, é uma das virtudes de caráter, a pessoa que leva isso a sério. E, por exemplo, no meu marido, eu sempre enxerguei que o trabalho era um valor fundamental na vida dele. Ele sempre foi alguém que trabalhou e muito, se dedicou muito nesse sentido. Então você precisa enxergar esses valores. Os valores desse homem, eles estão de acordo com os meus valores? Não digo que todos precisam ser iguais, até porque é muito difícil, mas aqueles valores essenciais, mais importantes, eles estão de acordo com aquilo que eu quero viver em um relacionamento? Porque não existe milagre. Quem eu era no namoro é quem eu sou no casamento, mas de uma forma ampliada, entenda isso. Você irá descobrir uma versão do seu companheiro muito mais ampla. Ele irá revelar coisas que você nem sequer imaginava, porque o namoro é uma relação, de certa forma, que a gente não tem uma intimidade tão grande com o outro como o casamento, que eu durmo e acordo lá do meu marido, a gente faz as refeições juntos, a gente resolve problemas o tempo inteiro juntos, a gente planeja nosso futuro juntos. Então, essa avaliação é essencial. E essa avaliação, de preferência, ela deve vir antes do sentimento, quando você está conhecendo a pessoa. Porque quanto mais você se envolve emocionalmente com essa pessoa, quanto mais você se apaixona, mais difícil e mais deturpada será a sua visão. Imagina que você use óculos e entre numa sauna. O que acontece em poucos segundos? Seus óculos ficam embaçados, correto? Aqui não é diferente. É como se a sauna fosse o sentimento, o amor. Ela vai tomando conta de você e você começa a pensar assim, mas não tem problema. Nem é tudo isso.
Ah, tá tudo bem, depois ele melhora. Depois eu converso com ele, isso nem é tão ruim assim. E você começa a contar coisas para tentar se convencer de que aquela pessoa é boa, de que aquela pessoa é certa, e daí pode entrar num casamento que será um casamento frustrado, um casamento com muitos sofrimentos, com desilusões, um casamento de brigas, de conflitos, um casamento que no fim vai terminar em divórcio. Então, quando eu falo em avaliação, eu estou aqui falando que você precisa sim ser criteriosa, fazer a sua lista. O que é negociável para você, ou seja, se ele tiver é bônus, se não tiver não vai mudar na sua vida, você consegue lidar com isso o resto da vida. Mas o que é inegociável, por exemplo, eu nunca quis um homem que já tivesse filhos, para mim isso era inegociável. Eu não queria ser madrasta. E tudo bem se você quiser um homem que já teve filhos, não tem problema, eu estou falando de mim. Eu, Camila, para mim aquilo era inegociável. Um homem que não fumasse, um homem que não bebesse, também era inegociável, que ele não tivesse essas características. Agora, o que era negociável? Um homem que comesse carne. Eu não como carne, mas se ele come, tudo bem, eu consigo lidar com isso o resto da vida. Eu estava ciente que não seria um problema para mim. Entenderam aqui a diferença? Então, a nossa quarta chave é que você precisa decidir avaliar antes de investir. Investir o seu tempo, investir os seus sentimentos em alguém que não merece estar com você em um relacionamento. E por isso, você precisa confiar em Deus. Porque muita coisa você não vai ver. Muita coisa você não vai enxergar. Pode ser que a pessoa esteja fingindo certas características. Então você precisa estar conectada a Deus. E por isso eu volto à nossa primeira chave. Lembram dela? Nossa primeira chave era pedir sabedoria a Deus todos os dias. Nossa segunda chave, qual era? Falar com sabedoria e ouvir com maturidade. Nossa terceira chave, que também está conectada quando a gente fala em relacionamentos, é se preparar para viver esse relacionamento de valor. Ou seja, para escolher, você precisa estar preparada. E por último, é avaliar antes de investir. Tá vendo essas 4 chaves aqui? Cada uma delas revelam um aspecto essencial para que você se relacione melhor em 2026. Então eu quero que você carregue isso com você na sua mente. Escreva num caderno. De preferência, escreva no papel, cole na sua parede para você não se esquecer. Porque assim eu acredito que você irá viver um relacionamento de alto valor também. Agora eu tenho um convite especial para você. Se você acompanhou esses 4 vídeos, se você entendeu essas 4 chaves e quer saber como aplicar isso na sua vida, nós estamos com as vagas abertas para a mentoria antes do sim. E essa é uma mentoria em que eu guio mulheres que também querem se relacionar, querem um casamento, querem um relacionamento de alto valor, querem ser essa mulher de provérbios, que é o ideal de Deus para elas, a se tornarem e alcançarem esse objetivo. Nós ficamos 8 meses juntas, em 16 encontros, são encontros quinzenais, encontros em grupo. Além disso, nós temos 4 encontros individuais, onde eu e você iremos ali aprender cada uma dessas ferramentas. E eu vou te ajudar a alcançar esse objetivo, a trilhar essa jornada, para se tornar essa mulher melhor, para que quando chegar o momento certo, você viva esse relacionamento de alto valor. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a mentoria antes do sim, se você quer viver na prática, realmente se dedicar para viver essa jornada antes do sim, eu te convido a ir no link da bio e a preencher o nosso formulário de aplicação e nós vamos analisar e te chamar para uma conversa para que você entenda um pouco mais sobre esse processo de transformação para ser a mulher que Deus quer que você seja. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.